Muito boa tarde, bem-vindos a mais uma edição do Consultório Aberto, programa do Grupo Mais Guimarães, em que falamos sobre a saúde mental, o impacto da pandemia na saúde mental dos vimaranenses e dos portugueses também. Antes de iniciarmos o programa desta tarde, vou convidá-los a subscreverem o nosso canal no YouTube, também a seguirem-nos na nossa página no Facebook e ainda a acompanharem a atualidade vimaranense em maisguimarães.pt. Como habitualmente no consultório aberto temos Emanuela Lopes, é psicóloga no Hospital Senhora da Oliveira em Guimarães, e hoje também Adelina Paula Pinto, é vice-presidente da Câmara Municipal de Guimarães, vereadora responsável pelos pelouros da educação e também da cultura. Vamos falar sobre o trabalho que tem sido desenvolvido pelo município de Guimarães na relação com esta pandemia, na salvaguarda da população, e iremos falar também muito em particular das questões que têm a ver com a educação e com a cultura, portanto que são aspectos da vida vimaranense que têm tudo a ver com a nossa convidada de hoje. Muito boa tarde a ambas, obrigado por estarem connosco nesta tarde. Vou iniciar por colocar uma questão à profissional da saúde mental, depois conversaremos com a Adelina Paula Pinto sobre esta questão. Emanuela, cá estamos de novo, mais uma semana, e agora com os números que continuam a ser nada simpáticos para com a comunidade guimaranense. Temos um constante aumento de casos em Guimarães, que continuam a ser preocupantes. Como é que está a viver esta situação a Emanuela e a comunidade guimaranense com a qual lida habitualmente? Boa tarde a todos. Realmente, eu acho que estamos todos muito expectantes com o que se está a passar, a tentarmos perceber um bocadinho isto. Confesso que, em termos pessoais e um bocadinho à semelhança até o que falámos no programa da semana passada, este tem sido um assunto que me tem preocupado particularmente e tem-me interessado também do ponto de vista profissional. Nós até agora estávamos também muito centrados naquilo que eram as consequências da pandemia na saúde mental das pessoas, o confinamento, as medidas, tudo aquilo que fomos vivendo ao longo destes meses, a começar já a perspectivar também um pós-Covid, todas as consequências socioeconómicas daí resultantes também, portanto, todo este trabalho que temos vindo a fazer focou-se muito nisto, mas a verdade é que, sobretudo como vimaranense, esta questão dos números é algo que nos tem preocupado muito e qualquer profissional de saúde, eu penso que qualquer vimaranense em geral se preocupa muito com esta questão, que é, então, o que é que se está a passar? E que, de facto, isto está a ser um assunto que até me está a interessar estudar particularmente porque é muito interessante, por um lado, nós ouvirmos as pessoas no terreno, o que é que elas acham, a percepção que têm, mas por outro lado não estar a corresponder a uma realidade exata, objetiva, porque não é isso de facto que estamos a viver. Daí que hoje a nossa convidada especial, eu penso que nos vai ajudar muito neste contributo. Eu achei muito importante as pessoas também terem um bocadinho esta noção, refletirmos todos em conjunto. Eu tenho a minha ideia daquilo que é a percepção do campo, com certeza que a doutora Adelina terá a sua e o município também no seu conjunto, e aquilo que nós podemos fazer para cada um de nós, e nós em termos de sociedade geral, para combatermos este vírus, para diminuirmos estes números, que é absolutamente imprescindível nesta altura. Doutora Adelina Pinto, podemos depois falar sobre o que já foi feito pelo município no combate a esta pandemia. E agora, o que é que temos de fazer, o que é que a comunidade vimaranense tem de fazer para que os números comecem a ter um sentido diferente, mais descendente, e possamos todos tranquilizar-nos um pouco mais? Boa tarde. Muito boa tarde, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui a discutir com isto. Eu estava a dizer, antes de começarmos a gravação, que eu agora sou vereadora Covid. 90% do meu tempo é passado a resolver e a ler e a resolver questões de Covid, portanto é algo em que a minha vida se transformou dramaticamente, não é? Porque, como devem imaginar, não é propriamente algo de agradável. Em relação aos números e àquilo que estamos a viver no presente, eu acho que os vimaranenses já interiorizaram a questão da máscara, a questão do distanciamento social, da lavagem das mãos. Eu entendo que isso está já muito integrado. Aliás, nós fomos fazer muitas campanhas de sensibilização, como sabem, muitas campanhas, agarrar muito este bairrismo vimaranense, com o aqui, as vantagens
pertencer, fizemos muito isto, uma forma psicológica de entrar em cada um de nós, para não estarmos no lugar que infelizmente estamos. O que é que eu acho que continua a falhar, daquilo que eu vejo na rua, tem a ver com as bolhas, com o nosso circuito, com o círculo de pessoas que continuam a contactar. Eu posso dizer-vos que hoje fui almoçar com o meu marido, que a única pessoa com quem eu almoço, eu não faço almoços de trabalho, por exemplo, que era algo absolutamente normal. Ontem recebi aqui a ser embaixadora da França e o normal seria o convite para almoçar, porque recebi ao 12h30, portanto não estou a fazer isso. Os restaurantes são lugares seguros, mas o que é certo é que eu vi que à minha volta nas mesas estavam 6 pessoas numa mesa, 5 pessoas noutra mesa, 4 pessoas noutra mesa, não são coabitantes. Ora, isto significa que uma destas pessoas que está eventualmente infectada, porque pode estar, qualquer um de nós pode estar, vai automaticamente mandar para casa, infectar um grupo significativo. E acho que é este upgrade, este pensamento que nós temos de ter, que é o distanciamento que nós temos de ter, um distanciamento físico, não precisa ser um distanciamento social. Nós temos uma capacidade imensa hoje. Não aconteceria na pandemia de 1918, não é? Pela dificuldade. Hoje temos esta vantagem de conseguirmos estar a comunicar com os outros, ver como é que as pessoas estão a fazer, e acho que isto ainda não é conseguido fazer. Só para vos dar um pequeno exemplo, nós temos reparado, por exemplo, que algumas crianças estão em isolamento quando vão fazer os testes para regressar à normalidade, não é? Fim do isolamento profilático, vão acompanhados pelas famílias. Portanto, há este... Até os adultos, doutora, até os adultos. Os adultos, não é? Portanto, não vão sozinhos, não vai sozinho. A pessoa que está em isolamento vai fazer o teste para verificar se está efetivamente negativa, para voltar à sua normalidade, e portanto há aqui ainda algum desleixo e algum desconhecimento, eventualmente, da situação. Os números continuam a ser muito complicados em Guimarães, continuam a estar num planalto muito elevado, continuam a estar presentes em toda a população, desde as creches, temos muitas crianças em creche, nas escolas de primeiro ciclo, portanto, nas escolas de todo o nível de ensino, na universidade, em todo, como sabem, mesmo a nível nacional, e Guimarães acompanha essa linha, os 20-29, os 10-19 estão ali numa linha muito vermelha, e, portanto, significa que nós todos temos de encontrar ainda outras soluções, porque o vírus só se transmite através das pessoas, ele não vai sozinho, também é preciso explicar às pessoas que ele não anda sozinho a voar no ar, e portanto que é o contacto que nós temos com as pessoas que leva o vírus. Vou dar só aqui 2 exemplos, sobre eles escrevi até no editorial do Mais Guimarães esta semana, ter recebido um convite na última sexta-feira para passar a noite com os amigos na casa de um de nós, a divertir-nos para contornarmos esta limitação entre as 11 e as 5 da manhã, porque o importante parece ser contornarmos a regra. Outro exemplo que me deram foram várias famílias, por exemplo, que se juntaram numa casa no Gerês no último fim de semana para contornar as regras estabelecidas, ficando com a impressão de que estamos a cumprir. É esta a ideia que pode estar a passar. Estamos a cumprir porque os horários em que não podemos sair à rua, de facto, não estamos a sair, mas quando estamos dentro de casa, as regras não são tão respeitadas. É isso que está a acontecer. As regras da família, aliás, eu que acompanho, como vos disse, a questão Covid, me acompanho mais de perto por força das minhas competências na área das escolas. A grande maioria dos alunos que nós temos infectados, vêm infectados do meio familiar. Uhum. Muitos não vêm do familiar direto, não é? Se vem da mãe ou do pai ou do irmão, é óbvio que nós em casa vivemos com o nosso núcleo familiar e podemos ser infectados. Mas muitos deles vêm refletidos de uma festa, um jantar de aniversário, mas muitos e muitos que acontecem. Portanto, que significa que estas situações continuam a acontecer. Porque a ideia, eu acho que nós estamos no mínimo, eu costumo pensar muito o que é que justifica muito dos dados que nós temos. E sem nenhuma base científica, apenas de observação e de um conhecimento local, nós estamos no Minho, e o Minho tem uma questão da família alargada, não é? Nós somos uma comunidade de família muito alargada. Se nós formos às nossas aldeias, nós temos a casa dos pais, e depois nascem como cogumelos, digamos assim, os filhos que vão tendo a sua independência e vão construindo, de alguma forma, uma casa nas imediações.
E aquilo depois é uma grande família alargada, que se juntam, partilham o mesmo quintal, partilham algumas áreas comuns, juntam-se para o domingo, o assado, o célebre assado, no almoço de domingo, é algo que é muito minhoto, que é muito típico. Se nós formos para as grandes cidades, a família nuclear, aliás, nós vimos isso, não é? A família nuclear é muito mais, está sozinha, não tem redes, digamos assim, de apoio. E nós neste mínimo, e ainda bem, temos estas redes de apoio, qualquer um de nós deixa o filho com o avô, com a avó, com uma tia, com uma vizinha, isto existe na nossa realidade. E aquilo que é muito positivo, não é? Que é absolutamente positivo numa situação normal, torna-se, na minha opinião, um problema numa situação. Eu posso dizer, a minha mãe tem 81 anos, vive numa aldeia que é Polvoreira, aqui pertinho, tem 3 ou 4 pessoas das imediações que vão lá habitualmente ver se ela está bem, e continuam a ir normal, e vão com a melhor das intenções, vão ver se estão bem. E, portanto, entram de máscara, mas depois é muito aborrecido estar de máscara. Portanto, quando eu, de repente, bato à porta, descubro que estão ali 3 ou 4 pessoas a conversar acima dos 80 anos e já largaram a máscara. E, portanto, isto tem a ver com esta vivência social que as nossas freguesias têm e desta família alargada, e, portanto, este contexto de família. E depois tem uma questão de cidadania, que me tem custado muito a admitir que eu achava que nós estávamos num outro patamar. E eu dizia no início da pandemia, na primeira vaga, que esta situação tão crítica que será a situação crítica das nossas vidas, ia trazer ao de cima o melhor de nós. E eu acho que traz ao de cima o melhor que cada um tem. E muitas vezes é o pior, não é? Portanto, se as pessoas não têm nada de bom, isto não traz nada de bom. E este contornar é ver as pessoas e ver o exercício que as pessoas fazem. Porque não é possível comprar álcool a partir das 8 da noite, vamos às 8 menos 10 e guardamos e fazemos a festa às 8h30, ou não é possível andar entre concelhos, mas vamos todos mudar-nos para a casa de praia, não é? Vamos à noite e levamos a família toda até à 5ª geração. E como é que se explica que as pessoas estão a pôr-se em causa mais que tudo a si próprias, não é? Mais que tudo estão a colocar-se em causa a si próprias. E esta questão de cidadania, desta percepção, que aqui a ideia, o chico-espertismo não deve ser contornar a lei, que este chico-espertismo que às vezes temos deve ser usado para conseguirmos contornar este vírus, não é? Temos de ser mais espertos que ele, e não estamos a ser. E estamos aqui significativamente a mostrar que não estamos a conseguir ser mais espertos que ele, porque andamos a contornar a lei e andamos a chamar os maiores nomes e as maiores atrocidades a todas as pessoas que tomam decisões, porque são sempre erradas. E, portanto, também os doutores, engenheiros e afins e os cientistas são tipo cogumelos, nascem em todo lado, e isso tem vindo a trazer este ruído que não tem contribuído em nada para que as pessoas adotem outras atitudes. Manuela Lopes, como é que se contorna esta tradição de ir comer o assado aos domingos da casa dos pais e que está tão enraizado? Como é que se contorna tudo isto? Como é que se muda comportamentos de um dia para o outro? É possível com um maior sentido de responsabilidade, de vivência em sociedade? Eu deixo-me antes só de responder, de dar só mesmo aqui um contributo ao que a doutora Adelina acabou de dizer, à primeira parte agora da sua participação. O que falou em relação às famílias alargadas, aliás, nós já tínhamos até falado isso no programa anterior, também é muito essa a minha percepção em termos empírica daquilo que eu vejo em consulta das famílias numerosas, não é só o viver ao lado, mas também a questão dos trabalhos, não é? Portanto, as fábricas são ali, vamos almoçar no instante à mãe ou ao pai para depois irmos, porque temos aquela hora só de almoço, portanto, eu tenho muita gente infectada assim, e que tem a noção que o contágio veio da fábrica e que trouxe para casa e depois infectamos a família. Mas também sabemos, e como lhe digo, isto tem despertado muito interesse mesmo profissional, pessoal e profissional. Tenho lido bastante muitos artigos sobre, sobretudo, pandemias anteriores e estudos que daí derivaram da gripe, do ébola, da gripe A, pronto, que na altura também se produziu bastante informação. E o que se está a falar das crianças já na altura já era falado. As famílias não olham para as crianças como um meio de vinculação do contágio, portanto, estamos muito mais descontraídos, portanto, achamos que os miúdos não nos vão contagiar ou que não vão contagiar os pais e os avós. Cientificamente está comprovado e já foi
na altura, muito estudado também, e sabemos que é uma das questões. Ora, como é que contornarmos isso? Isso é exatamente isso que é o grande desafio. Temos que tentar perceber, do ponto de vista psicológico, o que é que pode levar àquilo que é a mudança do comportamento. E aqui há alguns fatores, e que, na minha opinião, a sua conjectura estão a levar a que realmente, aqui especificamente em Guimarães, não estamos a conseguir estabilizar os números, baixar os números e tentarmos controlar aqui, de facto, o contágio entre nós. E sabemos, e aquilo que a doutora Adelina ainda há um bocado falou das pessoas contornarem, foi precisamente a primeira coisa que na minha consulta eu ouvi de algumas pessoas, que é quando o senhor primeiro-ministro falou do recolher obrigatório, é como é que eu vou contornar o recolher obrigatório? Sem necessidade absolutamente nenhuma, não é porque tenho que fazer alguma coisa, como vou... Pronto. Parte das nossas consultas é desmontar um bocadinho isto também, portanto, a nível clínico, isto também é desmontado um bocadinho. Mas sabemos que há alguns fatores, e é curioso que também sabemos, e os estudos têm demonstrado, que a questão da escolaridade é um dos fatores que interfere nestas coisas também da mudança do comportamento, em adotarmos comportamentos saudáveis, proativos, e que vai haver, né, necessariamente alterações daquilo que é a minha dinâmica e do meu comportamento. Curiosamente, aquilo que tem sido demonstrado são as pessoas com baixa escolaridade, são as pessoas que mais aderem, são as pessoas que têm a noção do risco, a noção do medo do contágio, de serem de facto contagiadas, ficarem doentes, vão aderindo melhor àquilo que lhes é recomendado. A explicação que fui lendo também tem a ver com pessoas mais diferenciadas, vão lendo mais, têm acesso a muito mais informação, que nem sempre é informação fidedigna. Passamos a vida a falar sobre isso também até em programas já passados, não é? Acaba por ser muitas vezes contra-informação, informação que não é verdadeira e que depois lança aqui uma série de confusão que às tantas a nossa capacidade crítica já julgamos tudo e pomos tudo em causa, ao ponto das medidas que têm que ser implementadas, não propriamente as cumprirmos. Então, há determinadas coisas que nós temos que olhar. Nós temos que olhar e daquilo que existe, há fatores de personalidade que de facto fazem com que eu possa aderir mais ou que eu possa aderir menos. Nós sabemos que as pessoas que têm traços mais conscienciosos, digamos assim, são pessoas que rapidamente absorvem este tipo de informação e acabam por aderir muito mais. Sabemos, por exemplo, que as pessoas mais extrovertidas, nem por isso. As pessoas que são mais desinibidas são pessoas que até têm mais tendência a questões mais ligadas com o perigo, com até a necessidade do abuso de substâncias, por exemplo, ou então, concretamente em relação ao que estamos a falar, não aderir tanto a estas recomendações, por exemplo. Sabemos também que a questão da comunicação, que isso que acho que é muito importante e se calhar, tendo cá a doutora Adelina, é algo também a pensarmos, que é a comunicação que nos chega top-down das nossas autoridades de saúde, do governo, do município, não chega nas melhores circunstâncias, já falámos isso muitas vezes. As pessoas perguntam mesmo, mas está assim tão mal? Se calhar até nem está. Portanto, isto também é uma das coisas que era importante refletirmos. Eu tenho a minha opinião, quer dizer, e mesmo assim há alguma base científica nisso também, que é nós devemos dirigir a nossa comunicação a grupos específicos, quando queremos que seja uma coisa muito uniformizada, falámos disso até no primeiro programa, para os 10 milhões, então a linguagem tem que ser de uma maneira, quando eu quero que seja a um determinado grupo, tem que ser de outra, as campanhas educacionais têm que ser outras, da maneira que nós chegamos, e eu acho que é este estudo também que nós temos que fazer, perceber o que é que se passa. Só mais uma chega, e eu também acho, doutora, é verdade que as pessoas, eu acho isso, toda a gente usa máscara, sabe que tem que usar máscara, distanciamento social, a desinfecção das mãos, penso que as pessoas já têm isto realmente um bocadinho interiorizado, mas a verdade é que ainda facilitam imenso. Nós temos visto, por exemplo, muita gente a lavar as máscaras cirúrgicas, lavam as máscaras cirúrgicas para usar constantemente. Começam aqueles elásticozinhos que têm, as pessoas cosem com outros elásticos para voltarem a usar as máscaras cirúrgicas. Portanto, a colocação, a verdade é que as pessoas nunca usaram, não é? As máscaras, portanto, o pôr a mão, o tirar, mas a forma como nós usamos isto, e eu sei que isto não é só aqui em Guimarães, aqui em Guimarães nós vemos isso, e há pouco tempo falava com uma colega psicóloga do Porto, ela diz que no metro também vê muita gente assim, que se nota que as máscaras cirúrgicas foram usadas muitas vezes, porque elas esfarelam, não é? Se posso usar esta expressão, portanto, notamos claramente que são repetidamente usadas. Muita gente fez máscaras em casa com panos,
Pronto, há todo também um conjunto de fatores que as pessoas acham que estão a cumprir e as pessoas dizem mesmo, oh, doutora, nós somos muito cuidadosos, mas não estão, não é? E então isso também pode e ajuda um bocadinho a estas coisas todas. Portanto, eu acho que temos que perceber um bocadinho no loco, no terreno, falar com as pessoas, tentar perceber o porquê destas coisas. Claro que a dada altura o vírus está disseminado, até a fonte de contágio já é difícil as próprias autoridades de saúde perceberem um bocado isso. Em termos empíricos eu tenho a mesma noção, eu acho que é muito intrafamiliar. As pessoas continuam a dizer, nós temos muito cuidado, eu sento-me aqui, a minha filha senta-se ali, pois, mas não pode ser. Mas as pessoas levam a mal, os idosos levam a mal, porque eu tenho os mais novos a dizer-me, e a procurar-nos em consulta, mesmo em contexto privado, como é que eu vou dizer à minha mãe que eu não posso ir lá mais almoçar ao domingo? Porque ela vai levar a mal, e levam a mal. Tu não queres vir cá almoçar, porque nós temos cuidados, eu mal saio de casa, estão a ver? E realmente é isto que é preciso chegar lá, e não está a chegar. Portanto, alguma coisa temos que fazer todos para ver se conseguimos, de facto, parar isto. Fundamental. Doutora Adelina, falemos agora da comunidade escolar. Como é que estão as escolas do Concelho de Guimarães a lidar com a pandemia da Covid-19? As escolas refletem a situação da pandemia, não é? Portanto, a pandemia entra nas escolas na proporção do número de infectados que nós temos, como é óbvio. As escolas estão muito bem preparadas e eu estou muito descansada pela situação que as escolas têm. Os planos de contingência, a forma diligente como neste momento conseguem, muitas vezes sem a ajuda da delegada de saúde, porque está a ser muito complicado os números que temos, uma resposta em tempo real. Até eu já sei quantas vezes estou eu com os senhores diretores a dizer quem é que está em risco, se vai a turma toda, se só vai meia, se quem é que esteve com quem, se esteve com máscara, até eu já tenho este protocolo na minha cabeça. E, portanto, as escolas têm feito muito este trabalho, muito bem feito da identificação do risco, os planos de contingência, as bolhas. Eu hoje de manhã fui ver uma escola do primeiro ciclo para definir lá um recreio exterior e foi muito interessante ver as meninas pequeninos do pré-escolar, cada um dirigia-se para a sua, na cantina, já sabiam qual era a sua mesa, cada turma, a outra turma estava distanciada e não cruzava, cada um de grupos saía e tinham recreios divididos, portanto tinham as bolhas divididas. Acho que as escolas têm funcionado muito bem. O facto de termos muitas crianças, a questão das escolas não é que tenhamos muitos alunos infectados, temos obviamente um número já significativo, mas uma criança em contexto escolar faz logo uma bolha grande, não é? No caso do pré-escolar e primeiro ciclo, estamos a falar numa criança infectada, ou um professor infectado, ou um assistente operacional infectado, e está a enviar para casa um número significativo de crianças. O facto da não utilização da máscara é considerado logo alto risco. E isto causa uma confusão, porque são miúdos pequenos, é preciso que o pai ou a mãe esteja em casa, e portanto toda a questão social que isso vem fazendo. Sem querer interrompê-la, mas interrompendo, vou colocar-lhe só aqui uma questão relacionada com o uso de máscaras, até porque, tendo eu um filho com 6 anos, e portanto está na primeira classe, no primeiro ano, e já tendo ficado 2 isolamentos com ele em casa, colocou-se agora a possibilidade, numa escola pública, utilizarem máscaras para evitar exatamente isso, que por um contágio ou por um dos meninos estar infectado, toda a turma ter que ficar em isolamento profilático. Posso colocar-lhe esta questão? Podemos equacionar a hipótese de os meninos no setor público utilizarem máscaras, portanto, no primeiro ciclo, que até agora... Deixe-me só, até antes de responder, os meus usam máscara, já desde... Estão na segunda classe, eu tenho gêmeos que estão na segunda classe, por isso eu digo plural, os meus, e eles usam máscara, e foi de facto uma diretriz, digamos, aconselhados pelo Delegado da Saúde, mas foi uma diretriz da escola. Por isso, parece-me que de facto não é uma coisa muito uniforme, não é, doutora Adelina? Não é uniforme, porque a orientação de cima é que o segundo ciclo, a partir do segundo ciclo usam máscara, o primeiro ciclo usa. O que eu acho neste momento, perante os dados, e também a questão dos dados é uma questão muito complicada, porque os dados não estão atualizados, e acho que isso, as questões quer da saúde, quer as questões políticas, todas as decisões que nós tomamos deviam ter subjacente dados reais e dados
do momento para ajudar a tomar a decisão. E como sabem, nós temos então os inquéritos epidemiológicos hiper mega atrasados e, portanto, tudo isso significa que os dados de hoje não são de hoje, são de há uns tempos atrás. Eu própria estive a pôr a minha secretária a fazer contacto de escola a escola para fazer pontos da situação e perceber o número de alunos infectados, o número de turmas, porque eu não tenho esses dados, não tenho acesso a esses dados. Penso que nem a delegada de saúde os terá, dada a complexidade e o número elevado que não permite fazer o acompanhamento e fazer, obviamente, as estatísticas, mas acho que daquilo que eu tenho, do que eu conheço das nossas escolas em Guimarães e do número de crianças que têm estado infectadas no primeiro ciclo, já se justificava o governo ter tomado uma decisão de alargar a máscara ao primeiro ciclo. Aliás, há outros países que já o fizeram, como a França, por exemplo. Nós estamos neste momento numa campanha de oferta de máscaras. Nós fizemos umas máscaras para todas as escolas de Guimarães, com o próprio nome da escola e identificar Guimarães, para levar a que os miúdos gostem da máscara e a utilizem, e fizemos para o primeiro ciclo. Numa primeira tentativa, elas até já deviam estar cá há mais tempo, mas estão agora a ser distribuídas, nesta tentativa de seduzir, porque nós não podemos mandar, como sabem, mas de seduzir os meninos do primeiro ciclo e os pais encarregados de educação para o uso da máscara. Eu acho que limitaria muito esta questão de termos um número elevado de crianças em casa por força de uma criança ou outra. Depois há outra questão que eu tenho falado com a saúde pública e que tem levantado muitas questões nas escolas. Não sei se sabem, mas quando a saúde pública faz os inquéritos epidemiológicos, ele só coloca em isolamento profilático a primeira linha de contacto com o infectado. Portanto, se eu estou convosco, eu posso estar infectada e, portanto, eu vou para isolamento. A segunda linha, isto é, eu vou para casa, posso estar infectada e, portanto, estou em isolamento, mas os meus filhos não ficam. E a probabilidade de ficarem é grande se eu estiver infectada, a probabilidade do meu filho, que vive comigo, que partilha, não é? E eu tenho tentado convencer, mas isto são protocolos muito difíceis de quebrar, não é? Porque são protocolos de cima para baixo, que no caso das crianças, filhas de pai ou mãe, que aguardam teste, nomeadamente com sintomas, deviam automaticamente ficar em casa. E a ordem que têm é para ir para a escola até que o teste seja positivo. Quando o teste é positivo, então a criança fica em casa. Isto acontece muitas vezes, esta semana, um pai foi levar o menino à escola e disse, olha, eu fiz teste ontem, estou à espera do resultado, mas liguei à delegada e a delegada diz-me que eu tenho de trazer a criança à escola até ter positivo ou negativo. E daí a meia hora, foi buscar o filho à escola porque estava positivo. E, portanto, com o filho, foi uma turma, certo? E isto são normas que são flexíveis. Aquela criança podia estar em casa um dia ou dois, não perdia nada, digamos assim, ou não perdia significativamente muito estar mais um dia ou dois, e as outras 20 crianças que faziam parte daquela turma não corriam o risco de ir para casa. E, portanto, não há esta flexibilidade, não há uma sensibilidade especial para as crianças, porque se partiu do pressuposto, como já foi dito, que as crianças iam ter um nível de infecção. Como sabem, na primeira vaga houve muito poucas crianças infectadas, mas estavam em casa, estávamos todos em casa. E, portanto, é óbvio que este número de infectados hoje é avassaladoramente maior, porque andamos todos na rua, a vida continua, os miúdos vão para a escola, andam nos transportes públicos, contactam com não sei quem, vão à casa do avô, e portanto a vida continua, temos muito mais miúdos infectados. E devíamos ter um protocolo muito específico para as escolas e a questão da máscara no primeiro ciclo já se justificava neste momento, tendo em conta o número de crianças que já nos têm aparecido infectadas no primeiro ciclo. Se por um lado temos essa questão da Covid-19, a questão das infecções e também dos isolamentos que advêm dessas infecções, por outro lado temos a preocupação dos pais, que tal como eu também olham para as crianças pequenas, de pouca idade, e imaginam-nas nas escolas com as máscaras constantes, a utilizarem a máscara constantemente. Isto pode ter um impacto também muito significativo nas crianças, na saúde mental delas. Há estudos que já falam disso. Que impressão é que tem a Emanuela Lopes sobre o impacto da pandemia nas crianças de tenra idade como as que frequentam o primeiro ciclo? Mas sobre o uso da máscara?
sobre o uso da máscara e sobre tudo o que está a acontecer à volta desta pandemia. Eu não tenho conhecimento sobre impactos psicológicos em crianças quanto à questão do uso da máscara. Da minha questão mais empírica e daquilo que eu vou vendo, seja em consulta ou seja em questões mais pessoais, as crianças adaptam-se muito bem ao uso da máscara. Aliás, a forma como nós chegamos e a forma como nós transmitimos isso também marca um bocadinho a diferença. Por exemplo, a doutora Adelina falou, o que me parece uma excelente ideia, esta questão da atratividade, não é? Os miúdos gostam e dos bonequinhos e eles falam disso, portanto, e acaba por ser até uma questão diferente e eles acabam por aderir. Claro que quanto mais pequenos, menos noção têm do perigo, mas têm sempre a noção do coronavírus, do Covid, portanto, eles já dominam um bocadinho esta linguagem. Portanto, eu sou particularmente a favor das máscaras, acho que as crianças já deveriam usar. Em termos pessoais, sei que há uma boa adaptação em relação a isso. Quanto à questão da pandemia em termos gerais, muito na linha também do que já fomos falando em programas anteriores, os miúdos sofreram com isto, sofrem com isto, de uma forma mais direta ou de uma forma mais indireta. Aquilo que é importante é nós estarmos atentos, temos sempre que adequar muito a linguagem à idade das crianças, ao próprio desenvolvimento mais cognitivo, mais cerebral, portanto, da forma como nós falamos para os miúdos, estarmos sempre muito receptivos para as questões que eles nos colocam, porque muitas vezes, na altura que nós queremos falar com eles, não é na altura que eles querem falar, e mais tarde querem eles falar e nós nem sempre estamos também lá muito receptivos. Portanto, é este jogo de parentalidade, que é que se calhar também é muito transversal a outros assuntos que também temos que ter. Foi muito confuso no início os miúdos virem para casa, toda a adaptação ao sistema online, a toda a organização que as escolas tiveram, que foi fantástico. Eu partilho dentro daquilo que é o contacto que tenho, partilho a opinião da doutora Adelina. Eu acho que as escolas se organizaram muito bem, mobilizaram-se também muito bem. E hoje já não é, para os miúdos mesmo do primeiro ciclo, nada de estranho as aulas online, não é? E estão preparadas, sei que algumas estão preparadas, mesmo quando o miúdo está em casa, em isolamento profilático, ou até doente, mas que permite acompanhar as aulas, acompanham as aulas online. Isto diminui significativamente o impacto psicológico que tivemos no início da pandemia, que era confuso, no início era engraçado, mas depois era aborrecido, e eles tinham que se habituar a estas coisas todas dos computadores, alguns até dos auriculares, e que alguns miúdos tiveram alguma dificuldade em relação a isso. Portanto, acho que nessa linha estamos e penso que estamos melhor. As questões de ansiedade, algumas questões relacionadas com o sono, algumas questões relacionadas com as alterações do comportamento podem-se evidenciar. Continuo a achar que também está muito dependente com nós, o nosso papel enquanto pais, passamos exatamente em relação aos miúdos. Nós sabemos que pais mais ansiosos, pais que estão mais assustados, verbalizam muito isso, externalizam muito estas questões, passam isso para os miúdos e podemos ter algumas consequências um bocadinho por aí. Se nós mostrarmos alguma segurança, que isto não quer dizer que estamos no mundo cor-de-rosa, porque mesmo pré-Covid nunca estamos no mundo cor-de-rosa, é um mundo que tem fases cor-de-rosa, portanto é assim também que os temos que os educar. Penso que é uma das maneiras de nós lidarmos com isto, com reduzir muito a idade dos miúdos, porque na semana passada o Sr. Bastonário da Ordem dos Psicólogos, que foi o nosso convidado, falava sobre isso, com 2 filhos nós falamos de forma diferente. Não é? E são os nossos filhos, eu sou a mesma e os meus filhos são diferentes e a forma como eu falo para eles são diferentes porque eles são diferentes, a idade, o feitio, a maneira como eles lidam com as questões, os receios, e é isso que nós temos que ir constantemente atualizando. Às vezes o grande desafio é o que era há 2 meses atrás, agora não é, e nós próprios também temos que ir ajustando um bocado estas questões. Portanto, os pais também têm que se autocuidar. E o autocuidar-se mantendo-se relativamente bem do ponto de vista psicológico, e note-se que relativamente bem é dentro deste contexto, portanto não estou a passar paninhos quentes, digamos assim, é das melhores maneiras de podermos lidar com isso e com os miúdos também. E de que forma, doutora Adelina Pinto, tem o município tratado das questões mentais? Que preocupação tem o município para com estas questões de foro psicológico, da forma como as pessoas estão a lidar com a pandemia?
E eu tenho uma preocupação muito grande com as questões mentais, de toda a população. Eu tenho um pai com 88 anos e uma mãe com 81, e noto neste momento, por exemplo, no meu pai, um índice de senilidade que não antes da pandemia. Portanto, o facto de estar em casa, o facto de não ter os filhos por perto, o facto de estar sozinho com a minha mãe, portanto, eu acho que nota-se mesmo uma depressão já, uma ausência de vontade de viver, e isto é muito refletido. Nós estamos muito centrados, deixem-me só dizer, passando agora para os idosos, nós estamos muito centrados na questão dos lares, porque são os idosos que estão a coabitar, digamos assim. A questão da infecção quando entra num lar é muito complicada, e portanto isto ocupa muito do nosso tempo enquanto município, da autoridade de saúde, das pessoas, das televisões, todos abrimos a televisão e há um surto no lar X, há um surto no lar Y, e portanto há aqui uma preocupação, mas aqueles idosos que estão ali, apesar de estarem numa situação obviamente muito crítica e ausentes da família, temos de certeza absoluta muitos idosos que estão ainda autónomos, a viverem sozinhos ou a viverem 2 a 2, com situações muito críticas. E eu acho que este é um motivo de preocupação muito grande, acho que é mesmo grande. Depois, nas crianças, mesmo quando foi a primeira fase, foi logo uma das minhas preocupações, porque o que disse a Emanuela é verdade, esta questão da parentalidade, de nós conseguirmos acompanhar os nossos filhos, dar-lhes segurança. A questão da segurança, crescer em segurança é basilar à nossa construção de uma identidade, não é? Esta segurança que nos é dada, de ter ali alguém, de ter uma retaguarda, ter uma base. Mas muitas famílias não têm essa segurança, ninguém dá o que não tem, não é? E portanto, as questões da violência doméstica, que nós sabemos que têm vindo a aumentar, como é que estão estas crianças em casa, em situações complicadíssimas de violência doméstica, como é que as questões do desemprego, portanto, as questões sociais, nós recebemos imensos pedidos, cada vez temos mais pedidos de cabazes, de alimentação, de apoio psicológico para várias famílias, e portanto, como é que isto se faz? As famílias que estão juntas, todas infectadas, nós temos conhecimento de imensas famílias, agora com as equipas multidisciplinares a acompanhar no terreno, temos imensas famílias que estão todos infectados, todos em casa. Isto é de uma violência atroz para estas pessoas. A pessoa mais, e o Eliseu saberá dizer, porque podemos ser muito fortes, ter um bom contexto, poder estar em casa com todas as condições, mas mesmo aí é muito violento não podermos sair de casa. E podemos estar até só em isolamento profilático ou estar infectados sem sintomas, mas é de uma violência enorme. Depois é de uma violência enorme aquilo que eu tenho acompanhado das pessoas que eu conheço que estão infectadas, é a pressão que cada uma delas tem quando cada um dos seus contactos vai fazer o teste, que é o medo que a pessoa tem de ter contagiado alguém. Eu conheço várias pessoas que estavam infectadas e que de repente mandavam uma mensagem a dizer negativo, com um smile enorme, não é? Portanto, esta responsabilidade que nós muitas vezes tentamos mostrar isso aos jovens. Isto é de um sofrimento muito grande, que é, e eu tenho com os meus pais, até porque eu sou uma pessoa muito exposta, como devem imaginar, nós estamos aqui sempre com muita gente, na linha da frente, etc. Portanto, eu não vou a casa, não entro na casa dos meus pais, só falo com eles no jardim, etc. Mas como é que eu ficaria se um dia eu soubesse que eu infectei o meu pai ou a minha mãe, que eles estão no hospital, ligaram ao ventilador e tudo isso que está a acontecer? Isto tem uma enorme pressão sobre a nossa saúde mental. Em relação às crianças, eu tenho muito receio do que é que isto vai fazer com as nossas crianças. Elas passaram de um confinamento em casa para um confinamento na escola. A escola hoje não é nada daquilo que nós andamos a construir nos últimos anos. Nós andamos a construir uma escola multicultural, uma escola aberta, uma escola em que os miúdos saíam, iam ao teatro, iam fazer visitas de estudo, recebiam não sei quem, nós então no pré-escolar e primeiro ciclo tínhamos uma enormidade de projetos de estímulo às crianças e aos jovens. E de repente nós fechamos, e portanto as escolas foram fechadas. Nós abrimos esta semana um projeto que temos com o CIAS, que é o Lições Iluminadas, porque é um projeto que funciona em bolha, são turmas a turmas, e nós permitimos que esse projeto fosse para o terreno, porque vem uma turma sozinha, portanto não cria risco acrescido. E não imaginam o sorriso que nós conseguimos ver por trás das máscaras e a alegria daquelas crianças, porque de repente saíram da escola, meteram-se num autocarro, direitinhas, e estão num museu que cumpre todas as normas de segurança e estão ali a ser estimulados.
Portanto, tudo isto tem a ver com a questão formativa. Hoje falavam comigo, hoje ligou-me uma enfermeira, porque um agrupamento de escolas pediu uma ajuda para a saúde mental para as crianças entre os 12 e os 15 anos. E porquê? Crianças que estão em idade, portanto, estão na adolescência, tem toda aquela questão do crescimento, da puberdade, que já é de si própria um período conturbado, digamos assim, todos nós passamos por isso. E depois nós tivemos a investir nos últimos anos muito, nós, a sociedade, não estou a dizer só nós, mas nós, sociedade, em que os miúdos fossem ativos, portanto, eles tinham o ténis, o futebol, o balé, o inglês, portanto, uma miríade de coisas, e de repente tudo isso lhes foi cortado. E a própria escola, que eles gostavam daquele contacto com os amigos, né? Nós dizemos isto sempre a brincar, que os meninos até gostam da escola, às vezes das aulas nem por isso. Né? Toda aquela parte do contexto da escola, que todos nós também gostamos muito, do nosso contexto de socialização, dos primeiros namoricos, não é? Das primeiras descobertas, tudo isso foi feito num currículo oculto que a escola fornecia. E hoje os nossos meninos estão confinados num espaço que é a sala de aula, à sua bolha, digamos assim. Isto tem de ter efeitos na saúde mental, obviamente. Quem tem a sorte de ter uma família estável, segura, que consegue acompanhar, que consegue de uma forma objetiva ou subjetiva, ou até muitas vezes intuitiva, dar a segurança que a criança precisa, isto pode ser minimizado. Nas famílias em que está o desemprego, as pessoas estão em pânico. Eu tenho agora, por exemplo, famílias a ligar porque estão a ameaçar de perder o emprego, as pessoas estão em pânico, ligam para aqui a chorar, a pedir que se podem pagar a alimentação no mês seguinte. Como é que essa pessoa está quando recebe o filho, quando ele chega à casa? E, portanto, isto tem uma questão de saúde mental muito grande. Nós estamos no âmbito do ProChild, nós temos um laboratório colaborativo com as várias universidades do país, uma coisa muito interessante, um projeto muito interessante, e fizemos uma candidatura à FCT, só estamos agora com problemas da proteção de dados, como sabem, é a situação mais crítica do país, é da proteção de dados, nem é da pandemia. Consegue-se ultrapassar a pandemia, algumas situações de proteção de dados parece que não se conseguem. Estamos com a questão da proteção de dados, mas como eu dizia, nós vamos fazer avaliação, o rastreio da saúde mental das nossas crianças entre os 3 e os 10 anos. E vamos fazer avaliação, portanto o rastreio, e depois vamos fazer intervenção. E pressupomos que alguma ou uma parte significativa da intervenção será uma intervenção muito lúdica, muito feita em grupo, com algumas atividades em que a parte artística, com uma psicóloga que faça uma terapia muito leve, consigamos efetivamente resolver, mas que há uma parte que vai precisar de um acompanhamento psicológico ou mesmo de pedopsiquiatria. Temos algumas situações que os pais também não estão a saber reagir. Nós temos muitas crianças a querer ficar em casa, a não querer ir para a escola. Muitas. E os pais estão a pactuar com esta situação e a tentar arranjar novamente, a contornar a lei para que um médico passe um atestado médico, aquela criança precisa de ficar em casa. E isto não é normal. Nós andamos a fazer um esforço enorme. O mais fácil de tudo para nós ou para o governo seria fechar as escolas, não é? Portanto, se há uma aposta no ensino presencial, e é uma aposta mundial, a maior parte dos países apostou muito que o ensino voltasse a ser presencial, é porque é efetivamente importante. Portanto, consideramos que há um grupo de alunos que vai precisar, porque também já o tínhamos, não é? Nós não acreditamos que eu já tivesse muitas sinalizações de crianças com problemas comportamentais graves e que depois de um confinamento que nos transtornou a todos, que essas crianças estejam melhores. Não estão, de certeza absoluta. Não estão e vão precisar, obviamente, até porque tiveram consultas de pedopsiquiatria adiadas, acompanhamentos psicológicos, tudo isso, todas as rotinas que muitas destas crianças, veja-se o que se passou com os autistas, por exemplo, não é? Nós tivemos uma regressão enorme numa comunidade autista que tínhamos, porque todas as rotinas e tudo aquilo que o autista precisa para sentir conforto e segurança, de repente é colocado em causa. E, portanto, esta questão da saúde mental, atravessando, obviamente, toda a população, eu acho que todas as fases da nossa população vão ter estes reflexos, uns vão conseguir de uma forma ou de outra ultrapassar, nós somos resilientes e, portanto, vamos de certeza absoluta conseguir passar, mas há aqui um grupo, nomeadamente as crianças mais frágeis, que vão precisar desta ajuda e de um acompanhamento muito mais específico. O município que contratou mais psicólogos para darem esse apoio nas escolas e também nas instituições, portanto, e provavelmente, digo eu, será um serviço que o município estará a pensar que terá que estar no terreno
a médio e claro, longo prazo. Claro. A nossa responsabilidade, nós quando fizemos este projeto para a FCT, o projeto foi aprovado para a FCT, mas o projeto é apenas, a FCT só aprova projetos de investigação. E, portanto, aquilo que vai ser feito é um projeto de rastreio. O valor financeiro que vem para este projeto é um projeto de rastreio. Não fazia sentido nenhum para o município fazer um projeto de rastreio e depois dizer o rastreio está feito, quer dizer, não faz sentido. Não é competência do município, essa é uma competência da universidade. Fazerem os estudos, perceberem quantas crianças estarão, que tipo de trauma é que eles estão, e esse é um problema das universidades e que devem fazer para depois ajudar à decisão política. E aquilo que o município se faz é que, depois de fazermos esse estudo, fazemos essa avaliação, esse rastreio, a avaliação psicológica das nossas crianças entre os 3 e os 10 anos, vamos fazer uma intervenção. E essa intervenção é que será a vários níveis, poderá ser com projetos mais lúdicos, que possam de alguma forma ultrapassar estes medos e estas inseguranças. Muitas destas crianças voltaram, tem-me sido contado um número significativo de crianças, por exemplo, que volta a fazer xixi na cama, por exemplo, não é? Ou que volta a usar a chupeta, portanto isto significa insegurança. Temos aqui uma psicóloga que mais que isso dirá, que mais que aquilo saberá explicar estas questões. Mas o município tem que ter aqui uma intervenção, nós temos que ter intervenção, não é? Não estamos aqui para fazer estudos, estamos para intervir da forma mais correta. Quando nós estamos neste momento com as equipas multidisciplinares, nomeadamente as de suporte às escolas, já estamos a fazer uma intervenção, que é quando nós vamos visitar um infectado, ou vamos visitar uma família, ou vamos a uma escola, queremos que nos seja sinalizada já uma criança, ou porque saiu do radar e nós não percebemos, ou porque já vem dando alguns elementos que nos mostrem preocupação, e já está a ser feito este acompanhamento em sede da própria família, para percepcionarmos se esta criança está bem em casa. Uma das questões que nos preocupa muito é a questão do isolamento das crianças. Nós acreditamos que muitas das crianças não fazem efetivamente isolamento. Até porque o isolamento para uma criança é muito violento. É muito bem trabalhado. Para ser um isolamento tem de ser muito bem trabalhado. E quem o faz, muitas vezes há famílias que se separam, não é? Separam-se no sentido de criar condições, quando as casas... E nós temos um universo muito grande de casas com uma única casa de banho, de casas em que há partilha de quartos, e portanto tudo isto precisa, obviamente, de um acompanhamento técnico nosso, precisa de um acompanhamento da própria escola, e a escola nesse sentido, por isso é que eu gosto, deixem-me só partilhar convosco isso, gosto muito que seja a escola a fazer o primeiro contacto com o pai encarregado de educação, quando as crianças vão para isolamento, ou quando há um dado positivo. Porque quando é um professor titular de turma ou um diretor de turma a ligar para o pai ou encarregado de educação, há ali uma relação que já está construída. E é muito mais fácil dizer, olha, aconteceu isto, do que estar a receber uma chamada da saúde pública em que a pessoa recebe um BAC, não é? Que é o BAC quando recebemos uma chamada do hospital, não é? Uma coisa qualquer. E portanto, acho que a escola faz muito bem este papel. Os psicólogos escolares estão também a trabalhar connosco neste sentido e resolvendo localmente estas questões. Nós temos a APSI, a Associação de Psicólogos, que tem também esta questão e está neste momento a construir um programa para fazermos um programa de apoio ao trauma. Aquilo que os psicólogos vão dizendo e daquilo que é possível ler é que isto é como se fosse uma guerra, não é? Quer dizer, é o trauma de uma guerra, não é? Apenas temos um inimigo invisível e, portanto, estamos a apropriar-nos do que é que uma guerra está a fazer com as crianças e, portanto, estamos a tentar trabalhar nessas questões. Só para terminar, dizer que a questão dos alunos do secundário, que nos parecem que são aqueles que mais subvertem as razões, não é? Portam-se muito bem dentro da escola e quando saem fora da escola tiram a máscara e estão em grupo, e, portanto são um grupo, não é em Guimarães, é um grupo normal que isto aconteça, mas de qualquer forma temos também situações muito complicadas de saúde mental nestes jovens, nomeadamente nos jovens que são cumpridores e que assumem eles como responsabilidade o facto dos colegas não estarem a cumprir. E isto é uma carga emocional muito grande, que eu tenho visto junto dos senhores diretores, que me têm feito chegar isto, que é os meninos mais que são cumpridores, que a família lhes consegue fazer esta... E eles estão a ver como era aquela, não é? O miúdo que fuma e que leva o outro a fumar também, não é? É este dilema, e que é igual. E eles próprios também estão a ter esta questão de saúde mental. Eu costumo dizer, só para terminar, calmo já que eu sou terrível, nós temos 3 guerras na nossa linha. A primeira é a crise sanitária,
que é a primeira a ser resolvida. E, portanto, apesar da gravidade, ela vai ser resolvida. Portanto, não tínhamos dúvidas. A pandemia de 1918 também se resolveu com muito menos recursos do que nós temos hoje. E, portanto, vai resolver-se. 2021 vai ser um ano ainda complicado, mas já com esta luz e com esta luz ao fundo do túnel, até pela vacina. A seguir vamos ter uma crise social e económica grave. Gravíssima. Muitos anos. Portanto, nós vamos ter de pagar tudo isto, não é? As coisas não vão cair do céu. Portanto, esta crise social vai ser muito grave, vai ser um problema grave para muitos anos. E vamos ter a seguir uma crise maior, que é uma crise de cidadania e do próprio ser, que é com os extremismos, com as xenofobias, com uma geração que vem traumatizada de um período que foi complicado, não é? E que vai ter de o pagar, não é? Que são os jovens agora que vão, e eu acho que este terceiro problema, também apropriando-me às guerras, não é? Nós no final da Primeira Guerra Mundial, no final da Segunda Guerra Mundial, tivemos problemas complicadíssimos em toda a Europa, não é? E também vamos ter aqui um problema, e nota-se nisto, não é? Pelo discurso, pelo contornar, porque todos sabemos coisas, todos temos direito, como dizia há bocado a Emanuela, todos sabemos coisas, todos lemos e depois todos fazemos asneiras, porque se calhar não lemos as coisas certas nos sítios certos, mas todos nos arvoramos no direito de dizer o que achamos. E reparem, só mesmo para terminar, há muitos pensamentos que hoje são ditos que já estavam na cabeça das pessoas, mas tinham, nomeadamente os xenófobos, os dizerem mal abertamente de algumas pessoas, sei lá, do Presidente da República. Nós não víamos em lado nenhum, as pessoas podiam não gostar do Presidente da República, mas as pessoas eram respeitosas nos comentários que faziam ao Presidente da República. E hoje perdeu-se isso. Hoje, aquilo que posso dizer o que eu entender sobre quem quiser. Não é? E, portanto, isto vai trazer toda uma mudança muito complicada. Portanto, eu hoje posso ser xenófoba à vontade. Eu digo e há logo um grupo de pessoas à minha volta que até concorda comigo. E isto é muito grave de se perceber e é um aspecto civilizacional que não me agrada, tenho de confessar. Emanuela Lopes, o vermos no outro um possível infectado, portanto, e que pode trazer-nos problemas de saúde, um inimigo que está ali à nossa frente, termos eventualmente esta ideia, pode trazer estes reflexos no futuro, no relacionamento entre as pessoas, este distanciamento, a ideia de que o outro pode representar um perigo e infectar-nos e magoar-nos, digamos. Nós já falámos um bocadinho sobre isso, a questão também do estigma em relação à doença e às pessoas que estiveram infectadas. Do bullying, peço desculpa, nas crianças estamos a sentir bullying em relação aos miúdos que foram infectados, o que é também muito grave. Muito grave, sim. Daí que, até completando um bocadinho o que disse a doutora Adelina, nós temos que, a par de todas as intervenções que fizemos e estamos a fazer, esta intervenção a nível psicológico tem que estar também. Evidente que há a questão de salvar vidas, a questão de se intervir, a questão, obviamente que sim, mas todas estas questões que acabamos de falar são emergentes de tratarmos já, até para não termos precisamente as questões que falámos no pós-Covid, porque sabemos a história conta-nos isto tudo, todas as crises que tivemos para trás, e já falámos nisto também, aliás, eu digo isto muitas vezes, mesmo localmente, não é, doutora? Nós tivemos em 2008 aquela crise baldoava, estas empresas todas fecharam aqui, nós tivemos estas repercussões gigantescas a nível psicológico, o 2014, o pós-troika também, o que aconteceu e as tentativas de suicídio e os suicídios e tudo que vem por aí inerente a isso tudo. Portanto, nós já conseguimos perspectivar muita coisa que vem no pós-Covid. E é isso que, de facto, em termos de poder de decisão, já deveríamos, na minha opinião, olhar para isto de uma forma um bocadinho diferente. Esta intervenção que falou a nível das crianças deveria ser transversal a toda a população. Nós tivemos um episódio dedicado aos idosos e tivemos aqui alguns colegas e falámos muito sobre isso. Já, portanto, em pleno confinamento, não é, Eliseu? Eu não me recordo bem a altura, mas já foi há uns meses atrás, e já não tínhamos dúvidas que os nossos idosos vão demenciar, vai existir um declínio cognitivo muito grande. Pronto, mas então se nós sabemos, devemos intervir e não é só ficar no saber, porque sabemos, já sabíamos isso, pois não continuamos a não fazer nada e continuamos a ver isso.
seja porque estamos centrados nos surtos dos lares e que temos que intervir, com certeza que sim, mas os idosos que estão em casa, idosos saudáveis ou que ainda estão cognitivamente bem capazes, também temos que estar também atentos a isso. Portanto, há uma intervenção em termos de psicológica, não é? Que tem que ser extremamente transversal a todas as faixas etárias. Em relação ao que me disse das relações, poderá ter nesse sentido, porque realmente, da forma como nós olhamos e o medo do contágio e de algumas pessoas até de serem reinfectadas, enfim, pode levar de facto a um distanciamento maior, a nós tomarmos atitudes não muito assertivas, digamos assim, em relação ao outro, que põem em causa, de facto, estas questões das relações. Nós ouvimos isso, nós tivemos aqui um testemunho das primeiras pessoas infectadas com Covid-19, uma adulta, não é? E o marido, e de facto no início não sentiram muito isso, mas eu penso que mais para a frente estas questões foram. As pessoas desviam-se a passar, há muito pelo desconhecimento também da doença, é de facto verdade que nós ainda não sabemos muito sobre ela, mas há aqui algumas questões que ultrapassam um bocadinho isto, e esta questão do bullying, por exemplo, que a doutora falou, exatamente por aí, temos que estar muito atentos, e nós adultos temos aqui um papel preponderante em relação a isso, todos, sejam os psicólogos que estão no terreno, sejam os professores que estão na escola, sejam os pais, sejam os vizinhos, sejam todos. Há aqui acho que há um papel que é um papel de nós todos e que isto cada vez mais tem que ser falado e, na minha opinião, e acho que daí o termos feito este programa e de ter aceito fazer este programa é de facto chegarmos às pessoas e acho que isso, doutora Adelina, parece-me fundamental, é nós chegarmos às pessoas. Grupos diferentes, temos que dirigir isto muito, se queremos falar desta questão das escolas, temos que nos dirigir aos miúdos, nos miúdos temos que nos dirigir de forma muito diferente, dependendo da faixa etária, do desenvolvimento cognitivo, enfim. Se estamos a falar dos idosos, é nos idosos, estamos a falar da questão do estigma, é outra questão, daí que as campanhas educacionais têm que ser muito tido isso em conta, naquilo que é mudança de comportamento, o que é que nós temos por base, mudar ou não aquilo que é um hábito meu, se eu saio todos os dias, porque é que agora vou deixar de sair? Não é? Mas eu tenho que deixar de sair, então eu tenho que mudar isto. Tem a ver com o quê? Com estes fatores também intrínsecos dentro de nós, que têm a ver muitas vezes com esta percepção da seriedade do risco, se é mesmo sério ou se não é sério, não é? Se isto é mesmo assim ou se é uma gripezinha, nós no início não víamos isto é mais uma gripe, não é? Ou desta percepção, desta seriedade do risco. A percepção também da suscetibilidade, se eu posso ser ou não contagiada, se eu posso ou não ficar doente, portanto, outro dos fatores que ajuda a estas questões, depois ter noção do benefício para a ação. Então, se eu mudar o meu comportamento, de facto, isto pode ser bom para mim, bom para os meus, bom para todos, não é? Quais são as barreiras que me levam a não fazer isso? Porque é que as pessoas, apesar de saber, não fazem? Identificarmos de facto isso. Então, tentarmos entrar para aquilo que são as sugestões para a ação, as sugestões que possam levar estas variáveis que influenciam as pessoas a mudar o seu comportamento, que está muito ligado, e isso é muito consensual, e acho que aqui os psicólogos podem ajudar muito mesmo com quem de direito de autoridades de saúde, do poder de decisão, que é com a autoeficiência, a autoeficácia que cada um de nós tem. E é aí a minha autoeficácia, a sua, a doutora Adelina, que faz, e toda a gente, que faz ou não nós mudarmos os nossos comportamentos. E que é isso que nós temos mesmo muito que incidir. Deixa-me só dizer que muitas vezes o que acontece é que as pessoas desvalorizam os infectados, acham sempre que se alguém está infectado, é alguém que fez uma asneira. E nós sabemos que não é. Eu conheço imensas pessoas, de certeza absoluta que vocês conhecem, imensas pessoas que eram absolutamente exemplares no cumprimento das regras. Aliás, muito mais exemplares que eu conheço uma série de pessoas. Aliás, eu costumo dizer, parece que o vírus anda lá a brincar, porque vai ali cuidadosa, às vezes mais obcecada. É preciso termos cuidado e é preciso termos aqui uma dose de sorte, digamos assim, porque basta-nos estar no sítio errado, à hora errada, com a pessoa errada. E, portanto, há essa rejeição da pessoa que está muitas vezes infectada e em que se tem logo esta ideia que teve um comportamento que não foi correto. E, portanto, está ali, vamos desvalorizar, o que é muito sentido por quem já está fragilizado, não é? Quem já tem o vírus e já tem todos os receios, ainda sente esta rejeição de quem, dos amigos ou dos familiares, lá vamos novamente à saúde mental e a esta questão. Tinha uma amiga que passou os 14 dias a chorar, que ela tinha tanto cuidado e ela lidou tão mal com aquilo e ainda sentir que as pessoas quase que a culpavam, foi extremamente complicado de gerir.
Depois, tem sido uma coisa absolutamente traumatizante também verificar a questão das análises dos laboratórios. Não sei se vocês têm conhecimento da enorme rejeição que é feita nas localidades com os drives ou com os laboratórios. Isto é, toda a gente reconhece que é preciso um laboratório, é preciso fazer testes, não é? Estamos a testar, isto é unânime, mas eventualmente íamos testar no deserto. E é uma coisa que não querem que o drive ou o laboratório que está a fazer testes esteja debaixo do prédio, ao lado da escola do filho, não querem. E isto também é desinformação, porque o laboratório é, de certeza absoluta, um sítio que é absolutamente seguro, certo? Estão ali as pessoas com a mais formação na área e com todos os cuidados para não se infectarem a si próprias e, portanto, não é as pessoas que passam na rua ou nas imediações que vão ter algum risco. Mas isto, parece que estamos novamente com os leprosos, não é? Que são encostados para a base da aldeia onde ninguém passa. E isto também é preocupante. E só para responder à questão da comunicação, esse é um problema que nós temos há meses e que andamos, é muito difícil comunicar. Aliás, com os jovens, que é neste momento a faixa que nós sentimos que precisamos de comunicar mais, nós chamamos jovens para comunicar para jovens, porque achamos que eram eles próprios, com a sua linguagem, com a sua forma de estar, com os seus pensamentos, com as suas músicas, que eles próprios tinham de fazer comunicação, estamos neste momento a promover. Porque, como dizem, isto é para a escola, e para a escola vai com as máscaras, e vai com uma ideia, e com um textinho para o primeiro ciclo, e vai para o segundo, e as equipas multidisciplinares entram nas escolas e fazem este trabalho. Estamos com um projeto que nós temos também a entrar no secundário, mesmo para resolver a questão do bullying. Estamos a tentar, de alguma forma, chegar, mas a comunicação é o grande, e estamos aqui no meio de comunicação, é o grande desafio, muitas vezes por ser mal direcionada e, portanto, ser muito livre e muito aberta, outras vezes por ser mal feita, no sentido em que induz em erro de uma forma dela própria quer fazer isso, não é? Portanto, também temos isso muito presente, até porque hoje todos somos emissores, não é? Não somos só receptores, todos somos emissores, e esta questão da comunicação é efetivamente um dado muito preocupante e que nos tem merecido muita atenção. Falando de comunicação, que mensagem é que poderá deixar como vice-presidente da Câmara Municipal aos vimaranenses neste período? Neste período, e até porque nos aproximamos do Natal e vai ser mais doloroso todas estas restrições em tempo de Natal, até pelas questões das famílias alargadas que nós já falamos, eu queria deixar duas mensagens. A primeira é que a Câmara Municipal tem feito todos os esforços, quer ao nível de recursos humanos, quer ao nível de recursos financeiros, tudo o que é possível ser feito, nós estamos a fazer para tentar melhorar, mitigar esta pandemia. Não é uma competência nossa, nós não conseguimos fazer sozinhos, mas em articulação com a saúde pública, estamos a trabalhar diariamente com as equipas multidisciplinares, agora com os rastreadores, com os psicólogos, com tudo aquilo que com os testes que estamos agora a fazer na comunidade escolar, com os testes que estamos a fazer nos lares, então temos uma enormidade de medidas que estamos a tomar. E esta é uma primeira que os vimaranenses sintam que do lado de cá, do lado de quem está cá a dar a cara por eles, há uma preocupação, há um trabalho muito, muito grande da parte de todos nós. A segunda ideia que eu queria deixar é que isto não chega, não vale, eu posso estar aqui o dia todo a inventar 1001 projetos, 1001 ações, se cada um dos vimaranenses não interiorizar que tem de cumprir aquelas regras e tem de ser um agente de saúde pública, não vamos a lado nenhum. E, portanto, só vamos conseguir descer os números se as pessoas se convencerem. Se não se convencerem, vamos ter as restrições que nós sabemos, que não será um fim de semana, eventualmente virão restrições maiores, o governo tem já segmentado e nós estamos no topo da lista, e portanto todos vamos sofrer aquilo que alguns continuam a fazer, que é desvalorizar este inimigo. Mas com fé, com confiança, com esperança, nós vamos conseguir dar a volta e aqui em Guimarães, somos guimaranenses, somos conquistadores, vamos vencer esta batalha. Muito obrigado, doutora Adelina Paula Pinto.
Emanuela Lopes, marcamos encontro na próxima semana. Cá estaremos para falar sobre o impacto da pandemia na saúde mental, noutros aspectos, com outro convidado também, neste programa em que pretendemos ajudar as pessoas a lidarem com a pandemia da Covid-19. Muito obrigado às duas convidadas de hoje, a Emanuela Lopes e também a Adelina Paula Pinto, é vice-presidente da Câmara Municipal de Guimarães e também é responsável pela cultura e pela educação no município vimaranense. Obrigado a si por estar a acompanhar este programa. Convido a seguir a nossa página no Facebook, também a acompanhar estes programas através do canal do YouTube do Mais Guimarães e a atualidade vimaranense em maisguimarães.pt. Já agora convido-os também a enviarem dúvidas e preocupações para leitor@maisguimarães.pt. Estaremos cá na próxima semana, no próximo sábado às 18, para responder às vossas dúvidas e também preocupações. Bom fim de semana.